Fala pessoal, bom, eu vou gravar esse vídeo aqui para vocês. Eu tô olhando para cá porque a tela tá aqui, né? Mas a câmera tá cá, mas eu tô olhando para vocês, beleza? Eu vou gravar esse vídeo aqui para explicar o meu processo de estudo que eu tô tendo, tanto para medicina, mas principalmente para o ITA, né? A gente sabe que o ITA e curso de medicina por Enem são jornadas diferentes. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é esse planejamento, essa estrutura, um esboço que a gente tem para a gente saber o que a gente precisa fazer em cada etapa e ter essa organização a priori para a gente saber o que a gente vai estudar, o que a gente tem que dar prioridade no começo, né, para a gente ter uma sequência de estudo, ter uma fluidez, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu utilizo inclusive o Notion. Não sei se vocês estão habituados com essa ferramenta de gestão de notas, mas é uma ferramenta que eu utilizo. Deixa eu compartilhar aqui a tela e consigo mostrar para vocês, certo? Tá aqui, certo. Aqui eu já entro aqui nesse detalhe de notas. Como é que você faz a gestão, né? Tá aqui, estrutura de planejamento de estudo. Então, quando eu fiz esse planejamento, eu fiz baseado em três frentes: matemática, física e química. A gente sabe que a prova do item especial, ela tem 5 matérias. O Enem tem mais, tem biologia, tem história, sociologia e tudo mais. Então, é bom ter essa estrutura também para os outros cursos, né? Mas, em resumo, aqui tem a matemática, a frente de matemática, e dando um ressalvo sobre da onde eu me baseei dessa estrutura foi na Constantinopla, que é um grupo que tem como foco aí montar, ajudar o pessoal que tem interesse em vestibulares militares, né? Então, montei essa estrutura aqui, deixa eu só confirmar se está compartilhando com vocês. Acredito que sim, né? Então, a primeira frente aqui que eu montei foi de frente de matemática básica, ou seja, tanto matemática básica, tanto para a matemática básica que você precisa ter para estudar física e você não ter um gargalho em compreender a matemática como um todo. Então, tem aqui a estrutura, você entender de operações, múltiplos e divisibilidade, né? MDC, MMC, números decimais, operações, ou seja, você precisa ter um domínio sobre toda essa categoria, certo? Quando você tendo toda essa categoria, você estuda a função do primeiro grau e segundo, trigonometria para você, quando for estudar sobre frações vetores, né? Geometria plana, você tem uma base, geometria analítica, vetores no R2 e R3. Quem for fazer, né, vetores no R2 já é suficiente, não precisa dar vetores no R3, você precisa ter um domínio completo avançado. Daí você faz o estudo por frentes, né? Uma frente de funções, focado aí apenas em funções, outras em álgebra e contagem, você tem um domínio sobre álgebra e contagem, então polinômios, equações algébricas, números complexos, matrizes. Vou deixar aqui, acho que vocês conseguem ver, acessar, né, de forma geral aqui o que está escrito, para a gente não demorar muito. A outra frente, a terceira frente, é métricas e vetores, então a gente está sobre geometria e vetores, e uma última frente é de cálculo 1, ou seja, você vê o cálculo como mais uma frente da matemática para você também estudar a matemática como um todo, né? E, obviamente, isso vai ajudar, inclusive, em física, né? Então, esse é o arcabouço para se estudar matemática. E tem essa separação, né? Obviamente, você precisa estar começando do absolutamente zero, você precisa ter uma base, um embasamento, um controle, um domínio sobre matemática básica. Então, o que você precisa estudar? Quais são os recursos de estudos? Como curso, existe uma lição de matemática e existe o DEMAT, né, que é o Desvendando a Matemática do Universo Narrado. Eu, particularmente, gostei bastante desse material pela didática deles, acho excelente, né, a maneira que eles trazem a comunicação, a explicação. Então, acho que é uma maneira até, inclusive, de cativar a pessoa se interessar mais pelo tema de matemática, física, e ver como
uma beleza em si, né? E livros, quem tem mais base em livros, tem a Matemática Básica do VHS Lins, que estuda matemática fundamental, é o famoso TQM Verde, né? Acho que ele é excelente para banco de questões. Eu, particularmente, hoje eu estou utilizando hoje mais o VHS Lins fazendo aquele material dele, ele já tem questões de nível 1, nível 2 e nível 3, então praticamente você já consegue ter ver, você consegue saber se você está embasado nas questões de matemática e ver onde você precisa melhorar, né? Você tendo domínio sobre esses pilares aqui, né, de matemática básica, aí você vai entrando no matemática do ensino médio, né? E a gente quebra em duas frentes, a frente de embasamento e a frente de aprofundamento. Aí vai de aprofundamento, ele tem a ver muito com o que você quer estudar diretamente, qual o teu foco, qual o teu concurso, né? Só que o meu é nível ITA, IME, a gente sabe que o ITA IME é um dos concursos mais concorridos e mais difíceis do Brasil, se não o mais difícil, né? Então você tem que entender essa tua jornada. Como curso e cursos tem lições de matemática, eu particularmente sou uma pessoa muito visual, gosto de entender, eu gosto de ver as outras pessoas falando, mas eu defini aqui como o FME, né, o Fundamento de Matemática Elementar, também, pelo nível de aprovação que eu vi que o pessoal tem, e pela recomendação também do livro, né? Eu vi outras recomendações, mas eu defini essa como principal. E a ideia aqui é você ter um domínio sobre a teoria, você conhecer, você saber, você praticamente aqui a gente faz extremamente muito exercício, né? E você saber se você está ou não preparado aí para aprofundar, né? Aqui aprofundamento tem o Superita do Farias Brito, sempre um problema de matemática relacionados aos objetos do ITM, caderno ITM do Faria Brito, combinatório probabilidade para se aprofundar em combinatória, a matemática do vestibular do ITM e os três livros do Caio Guimarães, né? Que é específico para o ITA. Maravilha? Quando a gente entra na frente de física, a gente separa em três. E tem esse processo que a gente precisa ter. A frente um é praticamente mecânica, o foco em mecânica, né? A gente ter lá cinemática, dinâmica, estática, trabalho de energia, ou seja, você ter todo um processo, um domínio para você conseguir seguir toda a linha de raciocínio, né? Termologia, termodinâmica, óptica, MHS, né? Movimento, ondas, óptica física, para depois lá para eletrostática, eletrodinâmica, capacitores, ou seja, tem todo esse processo. Maravilha? O mesmo processo, tá? Lições de física, do universo narrado, inclusive, também. Tópico de física eu estou fazendo junto com lições de física, e praticamente exercício, cara, exercício. Acho que é fundamental, não tem como a gente aprender tanto matemática, tanto física, tanto que ou qualquer outra coisa se a gente não praticar, né? Então, fazer os três níveis, os quatro, na verdade, que tem dentro do tópico de física, eu acho que é excelente para a gente amadurecer a nossa compreensão, nosso domínio de física, né? E 2.000 questões de física do Marcelo Rufino. E para aprofundamento, tem o Edward Ita Ini, Fundamento de Mecânica, 2 volumes, do Renato Brito, 500 Problemas de Física, Ita Ini, do Thiago Felício, ele está em Poliedro e livro do Física do Cadu, né? Feito. Para química, tem esse planejamento aqui, aspectos macroscópicos, né? Aqui a gente separa algumas frentes. Química geral e inorgânica, química orgânica, físico-química e os três juntos, que eu fiz aqui, ó, que é o que a gente estuda em química descritiva. Maravilha? O que a gente precisa? Hoje, o que eu estou estudando é o curso de Química Discursivos, acho que é excelente, e coleção, e tem Química do Zero. Eu acredito que eu vou ter que mudar essa estrutura, essa terceira, em termos de livro base, porque o curso de Química do Discursiva tem pouco exercício, os exercícios, na verdade, são do Felter, né? Inclusive, não coloquei aqui, mas tem o livro do Felter, tá? Tá aqui, ó, deixa eu ver. Acho que não tá aqui, né? Química, Felter. Eu estou utilizando, inclusive, os 3 volumes, tá?
que tem no curso. Maravilha? Beleza, sobre o processo de estudo. Aqui eu faço a aplicação, como eu venho de gestão de projetos, então a gente faz a aplicação do PDCA, né? O que que é o PDCA? Você faz o planejamento, define o teu ciclo de estudo, né? O tópico, então, praticamente hoje o meu tá bissemanal, então a cada 2 semanas eu estudo um tópico específico, né? E o tópico que eu trabalho praticamente é de 2 horas, então 1 hora para teoria, 1 hora para prática, e tenho como base 20 exercícios. Então, isso que eu planejei para eu trabalhar durante o dia a dia, ter como objetivo. Exercícios, praticamente, nível 1 de fixação, para você ver se você entendeu ou não. Aprofundamento, ou seja, você vai aprofundar, você vai ver se você está pegando o conceito, se você está sentindo de fato. E terceiro nível, simulação. No começo, não faz sentido você fazer simulação. Por quê? Porque você não tem base, você não tem uma para treinar, né? Deixa eu estar caindo aqui, certo? Terceiro, fazer o check-in. Então, beleza, você fez, você planejou o teu ciclo de estudo, você definiu, você está executando os exercícios, você vai checar. O que que é o checar? Você vai ver se você está acertando ou não. Eu já vou entrar nesse detalhe de como checar o número de acertos por matéria, tempo médio por questão, tópico com maior taxa de erro, para você ver onde você tem a lacuna, né? Porque assim você consegue ter munição para você atirar com firmeza aonde você precisa, né? E a ação que é, ok, aqui o que eu vou fazer, quando eu vou revisar, como eu vou revisar, é que a gente vai utilizar o Anki, lista de revisões, praticamente. Esse vai ser o foco, né? Hoje, mas como é que é o processo de estudo? São essas etapas. A teoria, fase da aquisição, então a gente já definiu lá o tópico que a gente vai trabalhar, no meu caso, bissemanal. Tem a preparação, quais são os materiais que a gente já definiu lá em cima, o estudativo, que é você ler, que é você fazer o curso, que é você assistir, é você anotar, né? É você dar exemplos, é você criar síntese, e é você fazer os flashcards, que eu já vou mostrar um exemplo também, tá? A prática, a segunda etapa, que é a prática em si, a fase da validação do que você adquiriu de conhecimento, que é o que a gente falou sobre fixação, aprofundamento, é você também fazer uma autópsia referente ao resultado que você teve, se você entendeu, se está fácil, onde você tem a lacuna, para você consegue entender e saber onde você precisa melhorar e fazer a revisão conceitual. O que que é a revisão conceitual? Você review o que você já estudou. Você não precisa voltar e ler tudo de novo. Se você tiver feito os cards, os flashcards, você revisa, que você tem uma rotina de revisão de cards, né? Revisão ativa de listas, ou seja, você revê as listas que você está estudando, as questões, né? Ou seja, você fazer e refazer as questões e você analisar onde está o erro, para você organizar. A gente consegue automatizar isso, inclusive, para a gente focar na execução, na revisão, né? Ou seja, a gente tem munição, a gente tem tempo. E futuramente fazer simulado, né? Você tem um simulado, e aqui em simulado, tanto para os vestibulares, fazer um simulado de fato do vestibular em específico, ou seja, com todas as matérias, e fazer simulado individualmente. Como assim, Lorde, individualmente? Você terminou a frente, por exemplo, a frente de mecânica, você fazer um simulado de frente de mecânica, você ter toda uma estrutura para você simular se você tem um domínio ou não e você analisar onde está a lacuna. Maravilha? Então, esse é a estrutura, né? Agora eu vou mostrar para vocês aqui logo a questão do Anki, dos flashcards. Por exemplo, utiliza aqui por frente, faz o filtro por pela, como é que é o nome que dá? Do código. Então, definição do divisor de número inteiro, tá? Ok, bom. Aí você faz critério de divisibilidade por 2, se define como bom. Divisibilidade por 3, você define, ou seja, você vai anotando aquilo que você vê que é importante para você revisar futuramente. Então isso para química,
para física e para matemática. Maravilha? Certo. Agora entrando aqui, dentro do processo de revisão, eu utilizo tanto esse processo de PDCA, quanto utilizo o processo de revisão espaçada. Onde, como é que funciona esse negócio de revisão espaçada? Praticamente, a gente cria período de revisão. Lembra que a gente tem aquele processo de a gente fazer exercícios? Beleza, como é que eu faço o exercício? Certo? Eu crio um tópico dentro do Notion, uma página com tópico, que já está tudo estruturado, né? Defino o curso que eu estou fazendo, o livro, o material que eu estou utilizando, e crio uma base, uma tabela simples para definir o número de acertos, os erros que eu tive, o diagnóstico, qual foi o tipo e a resolução, ou seja, o que eu tive de errado. E assim eu consigo ter uma base, o que eu preciso melhorar, certo? Você faz toda essa análise, aí você define lá o dia que você fez, a data de erro, e dentro do sistema, ele tem todo um processo, né, de revisão. Então, se você errou hoje, você vai fazer praticamente uma revisão amanhã, né? Ele trabalha com repetições passadas aí deixa eu ver, não lembro especificamente, 37 e um dia. Então, ok, você fez hoje, você revisou hoje, o que você vai fazer? Amanhã, você vai fazer outra revisão. Beleza, aí a segunda revisão vai ser daqui a 7 dias. E a terceira revisão vai ser daqui a 30 dias. Maravilha? E o simulado é depois que você completou todas essas três revisões, você vai fazer um simulado sobre aquele tópico específico. E onde eu faço essa revisão de tópico específico? Hoje eu estou utilizando o estuda.com, eu tenho o plano, mas tem outros bancos de dados, como por exemplo a questão do ITA do Cosseno, que você consegue acessar, e você consegue ver, deixa eu ver, apresentando, e você consegue ver as questões simuladas, inclusive por frentes, né? Como está aqui, por exemplo, de matemática básica, operações fundamentais, sistema de numeração. Então você consegue ter toda essa estrutura para fazer e validar se você dominou ou não aquela frente, aquele tópico. Maravilha? Tanto para física, tanto para química. Maravilha? Então, resumidamente, esse é o processo que hoje eu estou utilizando. Qualquer coisa, comente aí o que vocês acharam, recomendações, ideias de conteúdo aqui que vocês acham interessante. Fechou? Abraço.